Olá, seja bem-vindo ao episódio do podcast Saúde Business, diretamente aqui do Congresso FEOSP, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo editorial do Saúde Business, portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco em gestão, e também canal oficial dos eventos Hospitalar, RIS e Saúde Business Forum. Hoje a gente vai falar sobre transformação digital na saúde filantrópica, como a tecnologia pode fortalecer a sustentabilidade e a assistência na saúde, focando especialmente nas Santa Casas e nos hospitais filantrópicos. E eu recebo aqui hoje Paulo Magno, CEO da MV. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Prazer enorme estar aqui com vocês. Espero poder contribuir para sempre a melhoria do setor filantrópico, no qual eu me sinto integrante dele. Com certeza. Para a gente começar, Paulo, para a gente fazer um esquenta e ter um panorama hoje, queria que você desse para a gente uma fotografia assim, da digitalização no setor filantrópico hoje. O que a gente tem hoje e o que a gente precisa avançar? Bom, o desafio de transformação digital na saúde ele é gigante. E no setor filantrópico, naturalmente, ele é um pouco maior, porque a gente tem uma limitação muito grande de recursos. A tabela de remuneração do SUS para os hospitais filantrópicos ela é deficitária, eu diria que há décadas, né? E tem alguns oásis, né? Como a tabela SUS paulista, Sim. que melhorou, trouxe um universo bastante grande de evolução aqui em São Paulo. Então, o que a gente precisa no meio filantrópico? Primeiro, eu diria que é um desafio de percepção, que as instituições de arrumam um jeito ou de outro, investe num tomógrafo, investe numa área física, investe numa ressonância, e a tecnologia, ela ainda, na grande maioria, ainda não tem a percepção da importância que ela passa a ter, e agora com a inteligência artificial, a importância da tecnologia e do digital, ela passa a ser, eu diria que fundamental para a sobrevivência das instituições. E quais soluções você acredita que devem ser, na sua visão, prioridade para as instituições filantrópicas nos próximos anos? Eu diria que o principal delas é nós termos um gestor digital. Nós temos em cada uma das instituições, a gente fala de ter um gestor médico, um diretor. Então, nós temos que ter uma pessoa, de preferência um médico, que tenha uma visão ou um desejo de fazer uma transformação digital. Quando a gente tem uma liderança que quer algo, e se for em especial uma liderança médica, esse avanço vai acontecer com maior rapidez e com muito mais naturalidade. E um passinho atrás, né, para a gente ter tecnologia, a gente precisa ter investimento, né? Então, a gente sabe que os custos é uma questão sensível, a questão da sustentabilidade financeira. Como viabilizar esses investimentos em tecnologia, que a gente sabe que são investimentos pesados, né? E, ao mesmo tempo, conseguir equilibrar essas dificuldades financeiras? O que você orienta? Primeiro, eu uso sempre uma expressão. Se você tem um sonho e você coloca energia, você vai encontrar os caminhos de realizar aquele sonho. Vale o mesmo para o desenvolvimento e o investimento necessário para fazer uma boa ou uma suficiente necessária transformação digital. Então eu diria assim, o recurso ele tem que ser manuseado de um lugar para outro, tem emendas parlamentares, tem uma série de coisas. Se tiver uma decisão de fazê-lo, eu diria que os caminhos vão ser possíveis de alguma forma. E falando agora um pouquinho de inteligência artificial, a gente já debateu bastante isso, está dominando todas as conversas, né, no setor. Como você acredita que a inteligência artificial pode gerar valor para os hospitais filantrópicos, né? Falando novamente dessa dificuldade desses recursos, né,
mais apertados, vamos dizer assim, né? E aí a gente sabe que tem várias funcionalidades na área de triagem, apoio de diagnóstico, né, gestão, mas como você acha que a IA pode vir somar e ir driblando de alguma forma essas dificuldades financeiras? Primeiro, nós estamos diante de uma avalanche digital com a transformação digital. Não tem como ninguém ficar fora desse movimento. Então, a inteligência artificial veio para ficar, ela vai, sem dúvida, acelerar a transformação digital. Os médicos, em muito pouco tempo, não vão mais escrever. As tecnologias já estão postas. A MV, por exemplo, já disponibilizou para os clientes todos os mecanismos para usar a inteligência artificial em várias áreas. A gente tem vários agentes, né, que vão... nós vamos lançar, inclusive, alguns novos na hospitalar, que tem como grande vantagem quase que fazer quase tudo que um gestor precisa, que um médico precisa, que os diversos setores de uma instituição necessita para ir para frente. Então, eu diria que a restrição econômica ela tem sim, mas a transformação digital ela é autossustentável. Às vezes tem instituições que gastam de papel, somente de papel, mais do que custa uma transformação digital. Então, uma soma de pessoas que poderiam ser, de alguma forma, teve uma redução de custo com pessoas transferidas para outras áreas, com o uso das plataformas digitais e principalmente criando um ecossistema de saúde em volta da instituição, que ela vai proteger a instituição. A instituição que tiver uma relação com o seu cliente mais qualificada, que ela possa fazer com que o cliente se sinta parte daquele ecossistema, esse cliente vai escolher essa instituição. Então ela vai avançar e ela vai ter uma condição maior. E ainda falando um pouquinho de IA, mas agora olhando para a parte de ética, né? A gente sabe que está tramitando aí uma regulamentação, né? Mas a gente ainda não tem uma definição. Eu queria entender quais cuidados éticos e operacionais, né, as instituições filantrópicas devem ter ao adotar as soluções de IA, considerando a realidade socioeconômica dos seus pacientes. Vamos lá. Eu acho que eu diria assim, é um conjunto de situações que precisam ser construídas. Nós temos uma fragilidade muito grande na grande maioria das instituições de saúde do Brasil, que é os próprios data centers. Nós temos pouquíssima segurança. Nós precisamos, além de investir em tecnologia, em IA, nós precisamos também ter um investimento em infraestrutura. Nós temos que ter um investimento em segurança. Porque vocês imaginem um hospital que tem uma boa tecnologia, uma organização muito boa, que tem seus dados tomados. Enquanto nós estamos conversando aqui, a maioria dos hospitais está sofrendo invasões, uma atrás da outra. Como a gente faz? Nós precisamos ter o cuidado de poder fazer isso de forma sustentada. E aí a gente vai falar de segurança. As tecnologias precisam garantir mecanismos de segurança para toda a operação que ocorre dentro das instituições. Então, é um somatório onde a gente junta infraestrutura, onde a gente junta segurança e tecnologias que estejam atinentes à Lei Geral de Proteção de Dados. É um conjunto de coisas que a MV já tem isso muito, mas muito bem resolvido. Para nós, hoje se fala muito de IA, discute IA para todos os lados. Na nossa visão é o seguinte, os nossos clientes têm que começar a utilizar. Elas estão prontas para o médico prescrever, para o médico poder fazer diagnóstico. Nós temos a nossa IA com LLM própria, ela está com registro autorizado pela Anvisa para a gente poder fazer isso, porque toda a IA que trabalha, que faz pesquisa de diagnóstico dentro do prontuário, ela tem que ter um registro da Anvisa, é como se fosse um equipamento. Então a MV já tem, levamos 2 anos para conseguir esse registro e ele é fundamental para garantir, inclusive, a segurança de tudo que vai ocorrer. Porque o dado não, porque o teu dado não sumir, porque quando você hospeda o dado nessas tecnologias novas que tem, você tem um risco muito grande de esse dado vazar e a instituição ser penalizada com isso.
E agora falando um pouquinho de interoperabilidade, né? É um assunto também bastante discutido. A gente sabe que é uma necessidade, os dados precisam circular, eles precisam convergir para que a jornada do paciente seja mais fluida, né? Hoje é tudo muito fragmentado, tanto no público quanto no privado. O que você acha, na sua experiência, que falta de fato para a interoperabilidade virar uma realidade e sair da discussão do campo da teoria? Eu acho que ela tem que ter um único pilar. É atender a LGPD no sentido que o dado tem que ser da pessoa. Quando nós tivermos esse dado na mão da pessoa, nós vamos ter a interoperabilidade absoluta. A MV criou uma plataforma que chama-se Global Health, que funciona em cima das nossas soluções, em cima de soluções de concorrentes, mas é uma jornada digital totalmente integrada e o paciente é o responsável pelo seu dado. Nós já temos mais de 6 milhões de pessoas que utilizam o aplicativo com seu dado pessoal, dado de saúde, né, seus dados de saúde, e esses dados, por onde ele passar, ele recebe esses dados, e por onde ele voltar para um outro estabelecimento de saúde, dentro do mundo do que já temos, né, esse dado já vai estar integrado dentro do prontuário. Porque a interoperabilidade, eu entendo que ela é fundamental, mas ela é fundamental se ela for efetivamente usada. Sim. Eu não acredito numa interoperabilidade onde tu aperta um botão para pesquisar alguma coisa. O médico não vai fazer isso. Ela tem que estar dentro do prontuário, ela tem que estar muito acessível e com a AI esses dados têm que estar conectados com as decisões clínicas que poderão ocorrer no caminho dessa vida ou da história do tratamento da pessoa. E agora eu queria que você destacasse um case ou dois, não sei, de hospitais filantrópicos que você já trabalhou, onde a gestão de dados, o uso de IA, enfim, o uso de tecnologia fizeram a diferença e realmente mudaram o cenário da instituição. Você pode contar para gente? Tem vários. Eu diria, como eu disse antes, né, a tecnologia, a transformação digital, ela se autofinancia pelos benefícios que ela causa, que ela gera, né? E tanto benefícios econômicos diretos, mas também com os benefícios de poder proteger a instituição dentro de um ecossistema que possa ser criado. Poderia falar assim, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Mãe de Deus, como exemplos assim. A gente, nessa tecnologia que a gente colocou no Global Health, lá em Porto Alegre a gente tem 3 grandes instituições, talvez 4. Todas elas utilizam uma mesma plataforma e de forma personalizada. Lá a gente tem Moinhos de Vento que usa como Mais Moinhos. Então, uma experiência incrível de integração entre o hospital e os seus clientes. A gente anda em relação ao Beira-Rio, a gente tem o Hospital Mãe de Deus, que usa a mesma tecnologia como Mãe 360. No centro da cidade, a gente tem uma das maiores santas casas do Brasil, que é a Santa Casa de Porto Alegre, que usa o ecossistema digital da MV como Santa Casa Poa. Inclusive, a tecnologia operacional da Santa Casa não é da MV, ela é de um concorrente, mas todo o ecossistema digital é da MV. Aqui a gente tem o hospital, o Vitor é responsável pela área de TI da ABSIS, que é o Hospital Sabará. O Hospital Sabará também tem feito uma melhoria na organização e usando o digital como um elemento transformador. E é muito simples. Tem que usar, tem que fazer. Os benefícios são na veia. E agora, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta a respeito de uma declaração que você deu no ano passado, que você pretende digitalizar 100% da saúde brasileira até 2034. É uma missão ousada, né? E eu queria saber como que você pretende realizá-la. Bom, faz parte de um sonho, eu tenho a minha vida muito bem resolvida e que legado que a gente gera. Então eu tenho feito movimentos em todas as áreas da saúde. A MV criou um ecossistema que tem como objetivo
fortalecer essa transformação digital onde tem alguma falta. Se a gente olhar o tempo, tudo o que aconteceu de organização, de transformação, tudo aconteceu a partir do início da década de 2000. Foi quando a gente entrou no estado de São Paulo, nós criamos a primeira prescrição eletrônica, depois nós criamos o primeiro prontuário eletrônico, nós construímos a primeira certificação RIMS, né, no Brasil, de nível 6, depois de nível 7, que foi o hospital da Unimed Recife. Há pouco tempo agora, nós certificamos o primeiro hospital estadual digital do Brasil, que foi o Hospital Geral do Grajaú, aqui em São Paulo. Então, os movimentos, o que eu tenho feito? Eu tenho olhado para onde eu consigo agir, impactar, construir modelos, para que esses modelos possam servir de referência para fazer esse ajuntamento de instituições querendo o futuro. Se a gente comparar os 20 e poucos anos, a certificação digital por prontuário eletrônico ele foi de 2009, que a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, junto com o Conselho Federal de Medicina, certificaram o primeiro prontuário eletrônico para ser digital. Foi da MV. Então, se a gente olhar 2009 para cá, nós estamos falando de 15 anos. 15, 16 anos. Então, nós tivemos um avanço muito grande. Na pandemia, nós tivemos um grande avanço. Passou a pandemia, nós tivemos uma regressão. Mas, se a gente pensar que aconteceu uma transformação muito grande em 15, e agora com o advento da inteligência artificial, esses fatores todos se juntando, esses 10 anos, que na minha conta termina em 2035, né, que foi no final de 2024, nós temos uma condição, sim, é desafiador, claro que é desafiador. E principalmente que a gente tem um pedaço muito grande, que é a saúde pública e filantrópica. Saúde pública por falta de percepção, filantrópica por falta de percepção e falta de recursos. Mas eventos como esse da FEOSP, que a gente participa, eu participei de todos, assim como o Saúde Business Forum, fazem com que desperte a atenção. E o digital, ele é, como eu diria assim, ele é avassalador. Ele vai buscando e puxando, é a mesma história. Os médicos não vão escrever mais nada, com muito pouco tempo. E as tecnologias da MV estão disponíveis para usar amanhã, não é daqui a um mês, daqui a um ano. Porque se fala muito em tecnologia. E eu acredito muito em tecnologia quando ela tem integráveis, claro. Comece a usar. Vamos usar, vamos botar para frente. Vamos sanar os problemas que possam acontecer do novo. Porque não existe inovação sem dificuldade. A inovação é um processo contínuo de evolução, de melhoria, de avanço. Então, tem que continuar e tem que ir para frente. Faça com que o sonho, meu sonho, possa ser realidade para todos os cidadãos brasileiros que vão ter um benefício muito grande com isso. Muito obrigada, Paula. A gente chega ao fim. Obrigada pela sua presença, você compartilhar um pouco aí do seu conhecimento e experiência. Sempre à disposição. E a você, muito obrigada por ficar com a gente aqui. Até a próxima.